Vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo a propósito do livro de Antônio Gramsci, intitulado Concepção Dialética da História. Lembrando que os textos reunidos neste livro, com escritos de Gramsci, encontram-se também no Cadernos do Cárcere. Encerramos nossa discussão no último vídeo, no momento em que Gramsci começa a falar da vida e da filosofia da praxis. Como entender essa questão da vida? Quando ele fala da vida, ele está dizendo a respeito da necessidade de transformação daquelas condições nas quais transcorre a vida cotidiana, a vida das grandes massas. E as condições nas quais transcorre a vida das grandes massas são as relações de exploração. A filosofia, para Gramsci, portanto, tem por finalidade contribuir no sentido de desenvolver a consciência de classe, visando a superação desta cotidianidade ancorada nas relações de exploração. Para isso, é necessário que esta filosofia se torne senso comum. Senso comum no sentido de que é necessário que esta teoria, que visa a contribuir para as transformações das relações sociais, se enraize nas grandes massas, tornando-se o patrimônio comum dessas grandes massas. Senso comum para Gramsci não tem necessariamente a dimensão de pensamento vulgar, e sim a dimensão de um pensamento que se cola nas grandes massas. Neste sentido, o senso comum pode tanto reforçar os elementos mais vulgares da vida cotidiana, aqueles elementos mais fenomenológicos, assim como pode enraizar também no plano da vida cotidiana junto às massas, a ciência, a compreensão crítica da realidade. A respeito disto, Gramsci introduz uma nota de rodapé ao texto que não pode ser desprezada. Diz ele nesta nota de rodapé: na filosofia, destacam-se notadamente as características de elaboração individual do pensamento. No senso comum, ao invés, as características difusas e dispersas de um pensamento genérico, de uma certa época, em um certo ambiente popular. Portanto, a elaboração teórica, ela sempre parte do individual, o que não quer dizer que ela precise ficar restrita ao individual, ao passo que o senso comum, ele se apropria do pensamento coletivo, das grandes massas. Continua Gramsci. Mas toda filosofia, portanto, toda teoria, tende a se tornar senso comum de um ambiente. E isto ocorre na medida em que esta teoria, em que esta filosofia penetra nas grandes massas e passa a ser o referencial das grandes massas. E Gramsci não está limitando a sua discussão à teoria comunista. Ele está se referindo também à teoria ou aos elementos de difusão culturais propostos pela Igreja, ou então dos elementos de difusão culturais propostos pelo pensamento liberal. A partir do momento em que as ideias da Igreja, ou as ideias liberais e hoje neoliberais se apossam da massa, elas se tornam senso comum desta massa. Daí ele afirmar que toda filosofia tende a se tornar senso comum de um ambiente, ainda que restrito de todos os intelectuais. Trata-se, portanto, de elaborar uma filosofia que, tendo já uma difusão ou possibilidade de difusão, como é o caso da teoria socialista naquele período, pois ligada à vida prática, ligada
ao cotidiano daquelas grandes massas e, implícita nela, portanto, traduzindo teoricamente o que significa aquele cotidiano, se torne um senso comum renovado. Renovado, uma vez que as massas passam a se apropriar de uma outra forma de pensamento e a compreender criticamente a realidade, até então subordinada no plano do pensamento a teorias que não representam os interesses das grandes massas. Um senso comum renovado pela coerência e pelo vigor das filosofias individuais. Portanto, não se trata de qualquer teoria, e sim uma teoria que efetivamente traduza para as grandes massas o que é a realidade social dentro da qual aquelas massas vivem. E isto não pode ocorrer se não se sente permanentemente a exigência do contato cultural com os simplórios. Os simplórios é a grande massa dos trabalhadores, ou, se vocês quiserem também, aquilo que Gramsci chamaria por classes subalternas. Aqui é importante observar que nesta nota de rodapé, Gramsci está evocando mais uma vez a necessidade dos intelectuais se colarem às massas, estabelecerem uma unidade de ação com as massas. Os intelectuais verdadeiros não são aqueles que ficam restritos aos seus gabinetes de estudo, e sim aqueles que não apenas fornecem um conhecimento para as massas, mas também as educa diretamente no sentido de propiciar a elas um agir crítico, portanto, uma praxis renovada. Feito isto, Gramsci vai observar, já no texto, retornando aqui à página 18, que uma filosofia da praxis só pode apresentar-se inicialmente em uma atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente, ou mundo cultural existente. Isso significa que uma teoria que busca colocar em movimento as massas só pode surgir se confrontando com o arcabouço teórico existente até então. Para que o pensamento burguês se desenvolvesse, foi necessário que ele se contrapusesse ao pensamento estruturado pelo mundo feudal. Da mesma maneira que, para o socialismo se instaurar ou penetrar junto às massas dos trabalhadores, foi necessário um confronto direto com o pensamento burguês. Daí que uma filosofia da praxis só pode apresentar-se inicialmente em uma atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente, ou mundo cultural existente. Não basta apenas combater o pensamento burguês, é necessário evidenciar por que esse pensamento burguês precisa ser superado. E isto só é possível caso exista uma análise efetiva da realidade concreta, e não apenas palavras de ordem que busquem colocar estas massas em movimento. É, portanto, prossegue Gramsci, antes de tudo, como crítica do senso comum, portanto, como problematização da forma de pensar das massas até então, lembrando que estas massas estavam, em maior ou menor medida, submetidas ou subordinadas no plano do pensamento às concepções liberais e às concepções católicas, e, portanto, antes de tudo, como crítica do senso comum. E isto após basear-se sobre o senso comum. Ora, lembremos que Gramsci não está desprezando o senso comum das massas. Ele está propondo que se parta da compreensão que as massas têm em determinado momento
a respeito da sua própria realidade social, que se explore estes elementos, trazendo estas massas para o terreno da problematização do que é o seu real cotidiano, e não do que é o seu cotidiano imaginário. Daí que é necessário basear-se sobre o senso comum e, ao fazer isso, demonstrar que todos são filósofos, ou seja, todos os indivíduos têm capacidade de pensar criticamente a sua realidade. E que, portanto, não se trata de introduzir ex novo, portanto, de fora, uma ciência na vida individual de todos, das grandes massas. Esse todos aqui são as grandes massas, mas de inovar e tornar crítica uma atividade já existente e, posteriormente, da filosofia dos intelectuais que deu origem à história da filosofia. Gramsci está colocando o quê nesta passagem? Primeiro, que não se trata de inventar a roda ou inventar o mundo, ou inventar uma leitura da sociedade, e sim de compreender efetivamente o que é esta sociedade. Quando esta teoria chega às massas, ela não está criando uma leitura de mundo imaginária, mas está levando para as massas a compreensão deste mundo que já está posto. E o mundo que está posto é a realidade capitalista. Daí que é possível fazer isso porque todos os homens são filósofos, todos os homens têm capacidade de refletir, de incorporar elementos que possibilitem a compreensão do que é a sua vida cotidiana. Trata-se, neste sentido, de uma ciência que penetra na vida individual de todos. E ela pode penetrar na vida individual de todos na medida em que traduz para as grandes massas o que é a sua realidade concreta, e não apenas aquelas ideias genéricas e descoladas desta própria realidade. Daí que não se trata de inventar a roda e nem de inovar nada, e sim trazer esta massa para o terreno da crítica. Quando Gramsci fala em inovar, não se trata no sentido de invenção, e sim no sentido de mudar a perspectiva com a qual se analisa a realidade social. E como é que se faz isso? Tornando esta realidade social crítica, ou seja, evidenciando o que esta realidade social é, e não aquilo que os indivíduos imaginem que ela seja. Daí Gramsci falar inovar e tornar crítica uma atividade já existente. Uma vez que os homens atuam na vida cotidiana, eles sabem, por exemplo, que são explorados. Eles só não conseguem compreender as raízes desta exploração, ou por que esta exploração precisa se manter na vida social, e muitas vezes até mesmo esta leitura da vida cotidiana faz com que os indivíduos desejem ser não os explorados, mas os exploradores. Daí que continua Gramsci. E, posteriormente, da filosofia dos intelectuais, a teoria que os intelectuais levam para as massas, e que deu origem à história da filosofia. Lembrando que, para Gramsci, nenhuma filosofia nasce do nada. Uma filosofia é o resultado de um longo processo de desenvolvimento no interior da história do pensamento. É um desenvolvimento que, em geral, parte do individual, mas que ganha força de generalização na medida em que traduz para as massas o que é a sua realidade. Ou pode também penetrar nas massas, mistificando para as massas o que é a sua realidade. De qualquer maneira, esta atividade intelectual, se ela parte de indivíduos singulares, se ela se desenvolve essencialmente na atividade de indivíduos singulares, particularmente dotados, esse particularmente dotados significa que são os indivíduos que compreenderam e levaram aquela realidade ao plano do
consciente. Portanto, compreenderam aquela realidade nos seus mecanismos internos e no seu desenvolvimento imanente. Como é que aquela realidade se desenvolve? Não se cria esta realidade do nada. Os elementos da realidade já estão postos. É necessário ao pensamento compreender estes elementos. Quando se chega neste ponto de trazer a realidade para o plano crítico, a teoria atinge um determinado ponto de culminância. Este ponto de culminância, ele não é necessariamente aquele que está dado apenas na perspectiva do comunismo. O comunismo é uma perspectiva de culminância em relação à sociedade burguesa. Mas o pensamento liberal foi, ele também, um ponto de culminância em relação à sociedade feudal, por exemplo, na medida em que o pensamento burguês colocou em xeque a ideia da servidão, trouxe à tona uma abstrata teoria da liberdade, igualdade e fraternidade. Em relação ao mundo feudal, é um avanço, mas em relação à teoria comunista, é um atraso, uma vez que a teoria burguesa encerra a história na dominação de classes, na estrutura de classes, ao passo que a teoria comunista é um passo adiante na medida em que procura demonstrar a possibilidade da existência da vida social sem que isto implique a permanência das estruturas de classes. Portanto, esta teoria se desenvolve essencialmente na atividade de indivíduos singulares, particularmente dotados, aqueles que compreenderam com antecedência aquela realidade social. E, neste sentido, estas teorias podem ser consideradas como culminâncias do progresso do senso comum, ou seja, são teorias que penetram nas massas e impulsionam as massas para outros patamares. Não haveria teoria socialista, por exemplo, sem uma crítica radical da teoria burguesa. Assim como não haveria teoria liberal burguesa sem uma crítica radical da concepção medieval do mundo. São pontos de culminância que penetram nas massas e colocam as massas em movimento. Portanto, é um progresso do senso comum, pelo menos do senso comum dos mais cultos da sociedade em determinado momento. Significa que certas individualidades atingem este ponto de compreensão do mundo que precisa ser universalizado. Determinadas figuras históricas, neste sentido, representariam a possibilidade de um salto qualitativo na realidade social, uma vez que elas elaboram teorias que apontam para as grandes massas as possibilidades contidas na própria realidade. Pensemos, por exemplo, o desenvolvimento da concepção materialista da história. Não é uma obra coletiva no sentido de que vários teóricos sentaram para construir uma teoria. Pelo contrário, ela parte de esforços individuais de Marx e Engels, que só são possíveis em razão de que, atrás deles, tem todo o desenvolvimento de outras teorias que evidenciavam também os seus limites. Mas, feitas as descobertas que conduziram à concepção materialista da história, tratava-se de generalizar, de universalizar aquela teoria, fazer com que aquela teoria penetrasse no movimento dos trabalhadores. Daí, por exemplo, aquela atividade intensa de correspondência que Marx e Engels desenvolveram nos anos 1840, na segunda metade dos anos 1840, que foi o Comitê de Correspondência de Bruxelas. Progresso do senso comum, pelo menos do senso comum, dos estratos mais cultos da sociedade, e através desses, do senso comum popular, uma vez que estas teorias precisam penetrar nas massas para colocar estas massas em ação. Uma introdução ao estudo da filosofia, prossegue Gramsci, deve expor os problemas nascidos no processo de desenvolvimento da cultura geral
que só parcialmente se reflete na história da filosofia. Na ausência de uma história do senso comum, não dá para fazer uma história de como os indivíduos pensaram daquela maneira por uma ausência de documentos, né, de documentos escritos. Não tem como se fazer uma história do senso comum. É possível compreender que em determinados momentos os indivíduos aceitaram parcialmente a escravidão ou a servidão, ou então a exploração do trabalho pelo capital, mas não tem como traçar essa história do senso comum. Uma introdução ao estudo da filosofia, portanto, da teoria, deve expor sinteticamente os problemas nascidos no processo de desenvolvimento da cultura geral, quais são as potencialidades e limites contidos em uma determinada teoria, que só parcialmente se reflete na história da filosofia. Não dá para perceber de imediato, ou mesmo através dos próprios textos, as possibilidades, as potencialidades e limites desses textos. É necessário que esses textos se confrontem com a própria realidade para que se veja a insuficiência destes textos, ou então as potencialidades destes textos, dessas teorias. Na ausência de uma história do senso comum, impossível de ser elaborada pela ausência de material documental, permanece a fonte máxima de referência para criticá-los, demonstrar o seu valor real, se ainda o tiverem, ou o significado que tiveram como elos superados de uma cadeia, e fixar os problemas novos e atuais ou a colocação atual dos velhos problemas. Não há uma história do senso comum escrita, mas existem textos filosóficos escritos, existem textos teóricos escritos. Portanto, trata-se de partir destes textos teóricos, observando como que eles colocaram problemas novos ou como eles foram incapazes de resolver problemas novos. Daí, verificar a pertinência ou não, a validade ou não, a atualidade ou não daquelas formas de pensar. Para Gramsci, a relação entre filosofia superior, ou seja, a teoria, e senso comum, isto é, o pensamento mais geral das massas, é assegurada pela política. Ora, quando Gramsci está colocando isto, ele está remetendo à própria luta de classes. Não se chega às massas, não se procura introduzir nas massas a consciência crítica apenas para que as massas tenham compreensão da realidade dentro da qual vivem, mas, pelo contrário, a finalidade é colocar essas massas em movimento para que elas conquistem o poder político e implantem a sua forma própria de sociedade, que, no caso, seria o modo de produção comunista. Esta ideia está presente, por exemplo, no texto de Marx, Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Naquele texto, Marx diz: não basta que você torne a realidade opressiva mais opressiva. É necessário desvendar as fontes desta opressão, de tal modo que os indivíduos tenham consciência da necessidade de lutar contra estas formas de opressão, no caso, contra as relações de exploração. Com isto, Marx quer dizer o quê? Que a filosofia tem que se tornar praxis, a teoria tem que se tornar praxis. A teoria não existe apenas para mostrar aos indivíduos agoniados, como diz Marx no texto, que vivem uma existência miserável. A teoria tem por finalidade penetrar nas massas para que eles tenham instrumentos de superar esta miserabilidade. Daí Marx falar que a teoria também se transforma em força material quando se apodera das massas, ou seja, quando se torna praxis. Voltando ao texto de Gramsci. A relação entre filosofia superior e senso comum é assegurada pela política. É assegurada pela política a relação entre o catolicismo dos intelectuais e o dos simplórios.
Significa o quê? Que as ideias professadas pela Igreja Católica penetraram nas massas e, com isto, sedimentaram determinadas estruturas de dominação das massas, sobre as massas, aliás. O fato de que a Igreja deva enfrentar o problema dos simplórios significa, justamente, que existiu uma ruptura na comunidade dos fiéis que não pode ser eliminada pela elevação dos simplórios ao nível dos intelectuais. A Igreja nem sequer se propõe esta tarefa, portanto, de tornar a grande massa crítica da sua própria realidade. A Igreja nem sequer se propõe esta tarefa e economicamente desproporcionada em relação às suas forças atuais, mas sim com uma disciplina de ferro sobre os intelectuais, impedindo que eles ultrapassem certos limites nesta separação, tornando-a catastrófica e irreparável. Aqui Gramsci está dizendo o seguinte, que é necessário que, mesmo na fé católica, ou mesmo na Igreja Católica, você tenha intelectuais. É necessário que estes intelectuais tenham uma ligação com os simplórios, ou com as classes subalternas. Mas é necessário, ao mesmo tempo, manter estes intelectuais sob controle, a fim de que eles não professem valores que seriam contrários à própria Igreja Católica. Daí que Gramsci está colocando da necessidade da Igreja enfrentar certos problemas que se colocam também na sua relação com as massas. Para Gramsci, um dos grandes limites, entre vários que existem no pensamento religioso, é o de que o pensamento religioso esteriliza o pulular das forças populares. Significa que o pensamento religioso ele não traz as grandes massas para o plano da crítica, mas as mantém na sua condição de subalternidade, as mantém como classes subalternas. E isto é fundamental para que este pensamento religioso, o pensamento da Igreja, possa se manter ao longo dos séculos. Totalmente contrária é a posição adotada pelo pensamento da filosofia da praxis. Para Gramsci, a filosofia da praxis é antitética a esta posição católica, ou seja, está em contraposição direta à maneira como a Igreja Católica pensa a relação dos intelectuais com a massa. A filosofia da praxis, diz Gramsci, não busca manter os simplórios, as classes subalternas, na sua filosofia primitiva do senso comum, na ideia de que existe o destino, na ideia de que alguns homens nasceram para ser livres, outros para serem prisioneiros de formas de dominação, ou para a ideia de que a eternidade está posta e que não há nada a se fazer contra ela. A filosofia da praxis não busca manter os simplórios na sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. E o que seria essa concepção de vida superior? Seria a tomada de consciência de que é possível superar as estruturas de classes e caminhar para uma sociedade sem relações de exploração, para uma sociedade onde a riqueza social seja efetivamente apropriada pelo conjunto da humanidade. Daí que busca conduzi-los a uma concepção de vida superior. Ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os simplórios, mas faz isto não para limitar a atividade científica, ou seja, para fazer com que os intelectuais comecem a pensar como a massa, e para manter uma unidade no nível inferior das massas. Isto é,
não se aproxima também das massas para manter o controle das massas, levar certos valores de aproximação a fim de continuar mantendo relações de dominação. A filosofia da praxis não busca manter os simplórios na sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os simplórios, não é para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível inferior das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual moral, uma unidade entre teoria e prática, uma unidade na qual as massas se apossam da teoria para construírem novas formas de intervenção no mundo, que torne politicamente possível um progresso intelectual da massa, e não apenas de pequenos grupos intelectuais. Portanto, forjar esse bloco significa estabelecer a unidade entre os intelectuais e as massas, mas não para criar novos mecanismos de dominação sobre as massas, e sim criar nas massas um fervor de transformação, um caldo de consciência que ilumine para estas massas, que esclareça para essas grandes massas a possibilidade destas mesmas massas romperem com os mecanismos de dominação aos quais elas estão submetidas. O homem ativo de massa, prossegue Gramsci, o homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara consciência desta sua ação. As classes subalternas sabem que são exploradas, sabem que em determinados momentos precisam fazer greve para recompor os salários, sabem que existe a opressão, mas não têm a clareza de como lutar contra esta opressão e mesmo não têm nem a consciência da necessidade de superar as relações de trabalho assalariadas. O homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara consciência teórica desta sua ação, que, não obstante, é um conhecimento do mundo na medida em que o transforma. Estes homens sabem como agir no mundo. Eles precisam de ter certos mecanismos de compreensão deste mundo para poderem atuar neste mundo, o que não significa que eles tenham clareza do que é este mundo. Pode ocorrer, inclusive, prossegue Gramsci, que a sua consciência teórica esteja, historicamente, em contradição com o seu agir. O indivíduo pode ter uma determinada concepção de mundo, mas, na prática, agir totalmente em contraposição, em conflito com esta compreensão do mundo que possui. Lembremos toda a discussão que Gramsci faz anteriormente a respeito do caráter compósito dos indivíduos na vida cotidiana. Em cada indivíduo convive tanto elementos da modernidade quanto da pré-história, diz Gramsci nas páginas anteriores. O homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara consciência teórica desta sua ação, que, não obstante, é um conhecimento do mundo na medida em que o transforma. Pode ocorrer, inclusive, que a sua consciência teórica esteja, historicamente, em contradição com o seu agir. Então, é muito comum encontrarmos indivíduos que são ou se apresentam como humanistas e, no entanto, na prática, estão preocupados apenas em acumular capital ou então em lutar para que um dia se tornem também proprietários do capital. Essa é uma contradição que existe na vida cotidiana. O indivíduo vai à igreja, reza, abraça todos os outros indivíduos, ou então vai ao culto, escuta todas aquelas palavras, né, religiosas, se enaltece espiritualmente, se engrandece espiritualmente, só que quando volta para a vida prática, pensa apenas em como é que vai explorar
o outro, ou então como é que vai realizar os seus interesses em detrimento do outro. Portanto, na vida cotidiana, encontramos essas figuras compósitas, onde o pensar necessariamente não está em sintonia com o agir. É quase possível dizer, diz Gramsci, que ele tem duas consciências teóricas, ou uma consciência contraditória, uma implícita na sua ação, e que realmente o une a todos. Os seus colaboradores na transformação prática que une a todos os seus colaboradores na transformação prática da realidade. Uma implícita na sua ação e que realmente o une a todos os seus colaboradores na transformação prática da realidade. E outra, superficialmente explícita ou verbal, que ele herdou do passado e acolheu sem crítica, que é o caso deste humanismo abstrato. Os indivíduos tendem a se colocar, geralmente, no plano da vida cotidiana, como portadores de um humanismo que faz com que eles se sintam superiores àqueles que apenas atuam no mundo de uma maneira injusta. No entanto, quando partem para a prática vai mostrar que aquele humanismo é apenas figura de retórica e não algo que efetivamente está enraizado como compreensão da humanidade. Todavia, esta concepção verbal liga a um grupo social determinado, influi sobre a conduta moral, sobre a direção da vontade, de uma maneira mais ou menos intensa, que pode, inclusive, atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência não permita nenhuma ação, nenhuma escolha, e produza um estado de passividade moral e política. Ou seja, quando o indivíduo entra em choque consigo mesmo, entre aquilo que pensa e aquilo que está fazendo. Gramsci está dizendo, isto pode conduzir a uma certa imobilidade por parte destes indivíduos. Gramsci prossegue observando que a compreensão crítica de si mesmo é obtida através de uma luta de hegemonias políticas, na medida em que convivem nos indivíduos leituras de mundo diversas, esses indivíduos, eles precisam fazem também, ou tendem a fazer também, um embate entre estas concepções de mundo. É o que ele está colocando aqui das hegemonias. Os indivíduos querem ser comunistas, mas agem na prática como liberais. Como é que se equaciona isto? Como é que você desenvolve a consciência plenamente comunista? Ou então, como é que se sucumbe à concepção liberal, abandonando-se, por exemplo, uma concepção comunista? Existem estas dualidades no interior dos indivíduos. Não é porque ele se apresenta como comunista que nele não conviva também elementos do pensamento hegemônico liberal. Necessariamente, ele não precisa ser um neoliberal, mas ele pode se pautar em muitos elementos que são legados pelo pensamento liberal. Basta ver como é que, muitas vezes, indivíduos que se anunciam comunistas estão profundamente enraizados em parâmetros morais que são extremamente conservadores ao mesmo tempo. Esta é uma dualidade muito difícil de ser superada em toda e qualquer individualidade, porque esses indivíduos que estão incorporando uma nova concepção de mundo precisam estabelecer o seu embate com a velha concepção de mundo que está enraizada dentro deles. A compreensão crítica de si mesmo é obtida através de uma luta de hegemonias políticas, de direções contrastantes. Primeiro, no campo da ética, depois, no da política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria concepção do real. Notem que Gramsci está mostrando como que este processo é complexo. Lembremos, por exemplo, que muitos revolucionários acabaram sendo seduzidos pela burocracia, pela burocratização da vida. Pensemos nos desdobramentos da Revolução Russa. Temos ali revolucionários legítimos, empenhados em construir uma nova sociedade. Mas
temos também ali aqueles que, no percurso, acabaram abraçando os prazeres de pertencerem à burocracia. Consequentemente, instauraram formas de domínio social que nada tinham a ver com o projeto comunista inicial de superação de todas as formas de desigualdade entre os homens, entre os seres sociais. Depois, no da política, atingindo finalmente uma elaboração superior da própria concepção do real, que é um processo extremamente difícil. Engels falava que uma revolução é um feixe de múltiplas direções. Tanto pode conduzir aos objetivos pretendidos, como também pode se desviar daqueles objetivos pretendidos. Isso em razão de que os homens agem, mas não agem nunca dominando todas as variáveis, além do que, no processo, intervêm também as subjetividades. Não existe apenas a objetividade do mundo, existem também as subjetividades que atuam dentro do processo. A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, isto é, a consciência política, é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. Aqui Gramsci está apontando para que a consciência ela não é mecânica. Na medida em que o processo se desenvolve, abre-se a possibilidade também do desenvolvimento de graus de consciência cada vez mais elevados. E o grau de consciência mais elevado é aquele que atinge a compreensão de que é necessário superar todas as formas de dominação social, todas as estruturas de classe, todas as relações de exploração. Portanto, a unidade de teoria e prática não é um fato mecânico, mas um devenir histórico, que tem a sua fase elementar e primitiva no senso de distinção, de separação, de independência apenas instintiva, e progride até a possessão real e completa de uma concepção do mundo coerente e unitária. Ou seja, a consciência comporta graus. Na medida em que a realidade se desenvolve, está aberta a possibilidade destes saltos qualitativos de consciência. A consciência de classe é um dos momentos deste salto qualitativo. Marx aponta, por exemplo, no manifesto, como que a luta dos trabalhadores percorreu graus de consciência, que foi desde o roubo na beira de estrada, passando pelo ludismo, onde se acreditava que quebrando as máquinas seriam gerados mais empregos, avançando para a luta sindical e culminando na organização política em partidos. São graus de consciência que percorrem o processo. Marx observa também como que, na medida em que os desdobramentos da Revolução Francesa foram se processando, a classe trabalhadora daquele período foi abandonando as ilusões de que seria a própria burguesia que resolveria seus problemas, resolveria os problemas das massas trabalhadoras. E, a partir daí, você vai ter uma classe com autonomia de pensamento, com uma consciência de classe própria. A unidade de teoria e prática não é um fato mecânico, mas um devenir histórico que tem a sua fase elementar e primitiva no senso de distinção, de separação, de independência apenas instintiva e progride até a possessão real e completa de uma concepção do mundo coerente e unitária. É neste processo que se conquista a hegemonia. Hegemonia para Gramsci não tem o sentido de maioria. Hegemonia tem o sentido de pensamento que se apossou das massas e passa a ser o universo a partir do qual estas massas se orientam. A hegemonia, nesse sentido, supõe necessariamente uma atitude intelectual e uma ética adequadas a uma concepção do real
porque superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos. Autoconsciência crítica, por sua vez, significa criação de uma elite de intelectuais que impulsione as massas e não que se separe das massas. Não existe organização sem intelectuais. As massas, no seu agir cotidiano, o máximo que podem atingir é uma consciência espontânea, limitada da sua própria realidade. Daí que se faz necessário a presença dos intelectuais, ou, para muitos, a presença da vanguarda. Não existe organização sem intelectuais, sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da ligação teoria-prática se distingua concretamente em um extrato de pessoas especializadas no sentido de que atingiram um determinado grau de compreensão da realidade, que precisa ser generalizado para as massas, na elaboração conceitual e filosófica. Mas este processo de criação dos intelectuais é longo, difícil, cheio de contradições, de avanços e de recuos, decisões e de agrupamentos. Neste processo, a fidelidade da massa, e a fidelidade e a disciplina são inicialmente a forma que assume a adesão da massa e a sua colaboração no desenvolvimento do fenômeno cultural como um todo, é submetida a duras provas. Aqui Gramsci introduz um elemento que é fundamental no seu pensamento. E este elemento é o da disciplina. Para Gramsci, não existe movimento cultural novo sem disciplina. Só que a disciplina a qual está se referindo não é aquela do controle rígido sobre as massas. A disciplina envolve aquele processo pelo qual as massas progressivamente vão se apossando da compreensão crítica da realidade. E para isso é necessário um esforço específico que passa pela educação. Dado a complexidade desta questão da disciplina em Gramsci, deixamos esta discussão para uma próxima oportunidade, na qual traremos outros elementos nos quais Gramsci amarra a questão da disciplina com a educação progressiva das massas, no sentido de fazer com que estas massas se transformem também elas mesmas em intelectuais. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão, que essa leitura de Gramsci esteja facilitando para aqueles que querem entender um pouco este pensador italiano, e continuamos aqui em nossa defesa da sociologia, trazendo a discussão de textos clássicos a fim de contribuir para a formação das próximas gerações. Até uma próxima.